Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos estudar a parte de juros. Existem dois tipos de juros, os juros simples e os juros compostos. Bem, mas o que é juro afinal? Juro pode ser entendido como o preço pago pelo aluguel do capital, o aluguel do dinheiro, ou seja, o valor que você paga por um empréstimo que você faz, ou um financiamento que você faz. Então, aquilo que você paga a mais do valor que você pegou, a gente chama de juros. Bem, o juro, ele é cobrado a partir de uma taxa, determinada como custo do dinheiro. Os principais itens que mais afeta a taxa de juros é a liquidez do mercado, que é a facilidade que se tem ou não de tomar dinheiro emprestado. Se tem muito dinheiro no mercado, você tem uma taxa de juros mais barata. Se você tem uma taxa, um juro alto, pouco dinheiro no mercado, você tem uma taxa de juros mais alta. O retorno das oportunidades de investimentos, tomador de recursos, então isso vai depender também, porque às vezes quem está emprestando quer ter um retorno maior. Preferências temporais de consumo. Se as pessoas estão mais dispostas a consumir, há uma busca, uma demanda maior por dinheiro, por empréstimo. É claro que isso vai fazer com que a taxa suba. Risco do empréstimo. O risco para uma pessoa física e para uma pessoa jurídica não é o mesmo. Uma empresa toma dinheiro emprestado a um custo mais barato que um empregado, por exemplo. A inflação futura esperada também. A projeção de inflação. Isso também interfere a taxa de juros. Bem, então esses são os itens, basicamente, que alteram a taxa de juros, o que faz com que a taxa de juros seja mais alta ou mais baixa. Bem, o juro simples ele é calculado sempre em relação ao capital, ao mesmo capital. Esse aqui eu não vou colocar a vocês. Bem, então o juro simples ele é sempre calculado em cima do mesmo capital inicial. Por exemplo, se você pega R$1.000 emprestado, 10% ao período, 10% ao semestre, por exemplo, então todo semestre você vai pagar R$100 de juros. Se você não pagar, esse juro vai ser acumulado ao capital. Por exemplo, se você ficar 5 meses com esse dinheiro emprestado, então todo mês você vai pagar R$100 de juro, R$1.000. Como são 5 meses, 5 vezes 100, R$500 de juro. Mais os R$1.000 que você devia, então você vai passar a devolver no final dos 5 meses um valor de R$1.500. Então, como que eu calculo o juro utilizando o Excel? Por exemplo, se eu tenho um capital de R$1.000 emprestado, há uma taxa de 10% ao semestre, por um período de 5, deixa eu colocar diferente aqui, por um período de 2 anos e meio. 2 anos e meio, 2,5 anos. Bem, então eu vou ter o que aqui? Calculando o juro vai ser os 10%, só porque presta atenção que a taxa está ao semestre. Ao semestre, significa que a cada 6 meses é cobrado o juro, enquanto que o período aqui está ao ano. 2,5 anos não é 2 anos e 5 meses, é 2 anos e 6 meses, não é? Então, tem duas formas de eu trabalhar isso aqui. Ou eu passo essa taxa para ano, ou eu passo isso aqui para semestre. 2 anos, 2,5 anos, cada ano tem 2 semestres, então 2 anos e meio vai ter o equivalente a 5 semestres. 5 semestres. Beleza, agora tem como eu calcular o juro. O juro vai ser quem? Vai ser os R$1.000, aqui, ó, vezes quantos por cento? 10%. Isso aqui é o juro de quanto? De um período só, né? Então, é o juro de um período. Juro 1.
de um período. E o juro para 5 semestres? O juro para 5 semestres vai ser de quanto? Vai ser os R$100 multiplicado por 5 semestres. Então, você vai ter R$500 de juros. Ó. O seu montante final que você vai estar devendo vai ser os R$1.000 que você devia, mais os R$500 que você acumulou de juro durante o período. Juros simples é basicamente isso. Vamos ver uns exemplos aqui da apostila que nós temos aqui de juros simples. Olha esse exemplo aqui. Um capital de 80 mil é aplicado a uma taxa de juros simples de 2,5% ao mês durante um trimestre. Calcular o juro pago neste período. Então, eu tenho aqui, ó, capital 80 mil. Taxa 2,5% ao mês. Veja bem que a taxa e o período, N período, número de período, são um trimestre, não é isso? Por um trimestre, ó. Um trimestre. Bem, veja bem que um trimestre não é a mesma coisa que um mês. Então, eu tenho que transformar isso aqui para mês. Um trimestre equivale a 3 meses. Não esqueça que no Excel você não pode misturar letra com número, sempre número separado de letra. Bem, qual vai ser o juro aqui, então? O juro vai ser os 80 mil reais, cobrando 2,5% ao mês. Por um período de quantos períodos? De 3 meses. Então, o resultado de um mês vezes 3, fazendo direto, vezes 3 já direto. Então, R$6.000 de juro. O montante vai ser os 80 mil, igual os 80 mil, mais os R$6.000 de juro. Ok, gente? Então, esse aqui é o seu montante no final de 3 meses. Vamos ver um outro exemplo aqui. Bem, aqui eu tinha colocado o lucro sobre o capital. O que é o lucro sobre o capital? Vamos ver isso aqui, né? Lucro sobre o capital. O lucro sobre o capital quer dizer quanto que essa pessoa que emprestou esse dinheiro ele obteve de lucro em cima do capital. Ele obteve uns 6 mil de lucro de um valor de 80 mil que ele emprestou, que dá quantos por cento? 7,5%. Colocando isso aqui em porcentagem, 8%, deixa eu aumentar as casas decimais aqui, 7,5% durante os 3 meses, não é ao mês. Ao mês o equivalente a 2,5%. E o lucro sobre o montante, o valor que ele recebeu, vai ser de quanto? Montante. Vai ser os 6 mil em quanto? Em 86 mil, que é o montante que ele recebeu. Então, o lucro sobre o valor que ele recebeu vai ser 6,98%, ou 7% aproximadamente. Vamos ver um outro exemplo. Exemplo 2. Um comerciante tomou um empréstimo pagando juros simples de 30% ao ano, durante 9 meses. Ao final desse período, calculou em 279 mil o total de juros. Então, o capital ele não me deu. Ele me deu os juros. Quanto que é o juro? O juro é de 279 mil. 279 mil. 30% ao ano, taxa 30% ao ano. Não esqueça que aqui está o ano. Por um período de 9 meses, que foi o valor que ficou emprestado com ele. N período, 9 meses. Bem, veja bem que aqui está o ano a taxa, aqui está o mês. Passando a taxa para mês, vai ser os 30%. Quantos meses tem um ano? Não são 12? Então, dividido em 12, que dá 0,25, ou, em porcentagem, vai dar 2,5%.
2,5%. Então, vamos achar agora o capital. Bem, o que é o capital? Veja bem que, deixa eu fazer aqui no cantinho, que o juro, o que é o juro? O juro é igual ao capital, que é o valor que você tomou emprestado, vezes a taxa I, vezes o número de período. Não é? Ora, capital vezes I é o juro de um período. Aí vezes o número de período, porque se for 5 períodos, você multiplica por 5, por 6, por 7, assim por diante. Beleza. Então, isso aqui é o juro. Vou ter no lugar do juro, vou colocar J para facilitar. Tá? Bem, agora, o que eu tenho aqui? Ó? Que o juro, passando esse N para cá, dividindo, vai ficar J dividido por C vezes I, aliás, o C que eu quero encontrar, I vezes N. Isso aqui vai ser igual a quem? Não é o C? Eu não passei isso aqui, ó, isto, I vezes N, dividindo embaixo do J aqui. Então, o que ficou de cá? Só o C. Então, o capital é o juro dividido por IN. Então, eu posso pegar aqui no lugar do capital igual o juro, está aqui, dividido por I, que é o 2,5% ao mês, vezes 9 meses. Ó. A taxa e o período tem que ser na mesma unidade, ao mês e ao mês. Fechou o parêntese aqui. Por que eu tenho que colocar entre parênteses aqui? Ó? Porque senão eu vou dividir só pela taxa. O N vai ficar de fora. Então, deu um capital de 1.240.000. Deixa eu colocar em moeda para facilitar a leitura. 1.240.000. Esse é o capital. Qual foi o lucro aí desse dinheiro emprestado sobre o capital? Quanto que ele obteve de lucro? 279.000. Em quanto? Em 1.240.000. Então, quanto que ele obteve de lucro nesse período? 23%. 22,5%. E o lucro sobre o montante? Primeiro, então, tem que achar o montante, né? Lucro montante. Eu não tenho montante. Quanto que é o montante? Deixa eu fazer o montante aqui. Montante vai ser de quanto? Vai ser, ó, o capital, que é de 1.240.000, que foi o valor que foi emprestado, mais o juro. Então, deu um montante de 1.519.000. Logo, o lucro aí vai ser os 279.000 em 1.510.000, que vai dar 0,18 ou 18%, 18,37, 18,4% aproximadamente. Esse é o lucro em cima do montante e o lucro em cima do capital, 22,5%. Vamos ver outro exemplo aqui, o exemplo 3. É um pouquinho diferente. Aqui eu tenho o capital de 40.000, foi aplicado com capitalização simples num fundo de poupança por 11 meses, produzindo um rendimento financeiro de 9.680. Então, eu tenho o capital, que é de quanto? 40.000. 40.000. Se eu colocar aqui em forma de moeda, para facilitar aqui, ó, onde tem essas moedinhas aqui, eu coloco 40.000 já escrito na forma de moeda. Eu não posso escrever R cifrão 40.000. Não dá certo. Você tem que escrever os 40.000 e vir e colocar na forma de moeda aqui em cima. Escolher o tipo de que vai aparecer na célula. Capital, taxa, vou colocar aqui N período, juro, o que mais precisa? E montante. Beleza. A taxa, eu não tenho, eu quero encontrar a taxa. Quantos períodos são? 11 meses. 11 meses, então 11 meses. O juro, ele diz que o juro foi de 9.680, rendimento financeiro, 9.680, do período todo. Então, 9.680, colocando na forma moeda para facilitar a leitura, então deu 9.680. Logo, o montante vai ser de quanto? Vai ser os 40.000 mais os 9.680, que deu 49.680. Mas não é isso que eu quero saber, o montante, eu quero saber a taxa. Bem, utilizando aquela formulazinha lá de cima, que
que juro pode ser dado pelo capital vezes a taxa vezes o número de período. Consequentemente, eu quero achar o I, então eu vou ter que o J vai ser dividido por quem? Pelo capital e o N. O I eu vou deixar de lá, ó. Capital vezes N, certo? Isso aqui vai ser igual ao I, que é o que eu quero saber. Então, o I é o juro dividido pelo capital vezes N. O I é a taxa, estou chamando o I de taxa aqui. Então, igual, quem é o juro? J, juro, 9.680, dividido, abre parênteses, sempre que for dividir, abre parênteses, porque se for mais de um valor, você tem que multiplicar primeiro. Capital vezes I. Quem é o capital? 40.000 vezes o I, não, vezes o N, vezes o número de período, que é meses, tá em meses. Então, a taxa também vai ser dada ao mês, 0,2% ou 2,20% ao mês. Beleza, gente? Vamos ver uma outra situação aqui. O exemplo 4. Uma empresa contrai uma dívida para capital de giro no valor de 250.000. Então, esse é o valor da dívida dela, é o capital que ela pegou. 250.000. Vou colocar na forma de moeda aqui em cima. 250.000. Há uma taxa de juros simples de 3,4%. Taxa 3,4% ao mês. 3,4% ao mês. Por um período de 40 dias. N período, 40 dias. Veja bem que aqui a taxa está ao mês e o período está ao dia. Então, para achar o juro aqui, o que eu vou ter que fazer com essa taxa? Passar ela para dia. Então, aqui vai ser igual 3,4% dividido por 30 dias no mês. Então, divide por 30, que aí você vai ter ao dia. Aqui não está em porcentagem. Colocando em porcentagem aqui em cima, aumentando a casa decimal, 0,11%. Isso aqui também não faz diferença, você colocar ou não em porcentagem. Consequentemente, o juro vai ser igual ao capital vezes a taxa ao dia, porque o período está ao dia, está aqui, vezes os 40 dias. Então, quanto que eu vou pagar de juro? 11.333. Consequentemente, o meu montante, o valor que eu vou acumular, vai ser os 250.000 que eu devia, mais os 11.333 que eu peguei, que eu vou ter que pagar juro desse valor nesse período. 261.333 reais. Vamos ver outro exemplo aqui. O exemplo 5. Uma nota promissória de valor nominal 43.000 irá vencer em 2 meses. Veja bem que o valor nominal aqui é o valor que está escrito na nota. O que significa isso? É como se fosse um cheque pré-datado, uma nota promissória. Você tem a data de vencimento dela. Então, ela tem o valor que está escrito lá, nominal, de 43.000. É o valor que está escrito na nota promissória, no cheque. Pensando no cheque, que é a mesma coisa. Colocando em moeda, 43.000. Que irá vencer em 2 meses. Então, o N período de vencimento, 2 meses. Não mistura letra com número, meses. A taxa de juros simples cobrada na operação é 1,8% ao mês. Taxa 1,8% ao mês. Calcular o valor de resgate da nota promissória hoje. Quer dizer, se eu for resgatar essa nota promissória hoje, aí eu tenho 2 formas de calcular esse juro. Ou eu posso dar um desconto em cima do valor nominal, a gente chama isso de juro por fora, porque eu estou descontando em cima do valor que eu deveria pagar e não do valor que eu vou pagar. Ou posso encontrar o valor que eu vou pagar encontrando o capital que eu vou pagar hoje. Esse é o valor da minha dívida daqui 2 meses, que é o valor que eu terei que pagar. Então, seria o meu montante. Nominal pode ser entendido como montante, certo? Nominal é igual a montante, porque é o valor que eu vou pagar na data. Bem,
Se eu sei que o montante é igual ao capital mais a taxa, não é? E eu sei que, aliás, mais a taxa não, capital mais juro. Aqui mais taxa, mais juro. E eu sei que montante é igual ao capital, mas eu sei que o juro é o capital vezes a taxa vezes o número de período, não é? Como eu tenho capital aqui e capital aqui, então eu posso fazer isso aqui, ó, que o montante é igual o capital vezes C vezes 1, para dar C, mais, como eu já coloquei o C do lado de fora, C vezes I vezes N. Então, eu posso usar essa fórmula aqui para montante. Passando isso dividindo, eu posso dizer que o montante dividido por 1 mais I vezes N vai ser igual ao capital, porque foi só o que ficou de lá. Percebe alguma semelhança disso aqui com o preço de custo e o preço de venda que a gente viu no capítulo anterior? A única diferença é que aqui eu incluí o período, que lá não tinha. Então, juros simples e operações comerciais são muito parecidos. Bem, aqui eu já posso achar o capital, então. Então, o capital vai ser igual a o montante, os 43 mil, dividido por 1, mais quem? Mais a taxa, que está ao mês, vezes o número de meses. Fechou o parênteses, então esse é o meu capital. Ó. Colocando ele em forma de moeda, facilitar a leitura, 41.505. Agora, se eu fizer diferente, vou colocar aqui nominal, 43 mil, colocar na forma de moeda, taxa 1,8% ao mês, a taxa, número de período, 2 meses, aí o juro e o valor de resgate, valor resgatado. Bem, veja bem que o juro aqui eu posso calcular ele tanto em cima do capital quanto em cima do nominal. É claro, se eu calcular o juro em cima de 43 mil, vai dar maior do que calcular o juro em cima de 41 mil. Não é? Calculando o juro em cima de 43 mil, que não é o capital que eu estou pegando hoje, que é o valor que eu estou resgatando, mas é o valor que eu vou pagar, que eu iria pagar daqui 2 meses. Então, nominal vezes a taxa vezes o período. Ó. Então, vai dar quanto? 1.580. Logo, o valor resgatado é os 43 mil descontando o juro, que deu quanto? 41.452. Aqui tinha dado 41.505. Por que deu essa diferença? Porque o juro aqui foi calculado em cima dos 43 mil. Enquanto que o juro aqui, ó, vamos ver o juro aqui quanto que foi. Juro vai ser igual ao capital vezes a taxa. Cadê a taxa? Está aqui. Vezes o número de período. Quanto que deu o juro? 1.494. Certo? Consequentemente, o que eu vou ter aqui? Deixa eu acrescentar mais uma linha aqui para facilitar, para não misturar. Isso. Então, quanto que vai ser o meu valor de resgate aqui? Ó? O valor que eu vou pegar desse resgate, desse valor, vai ser os 43 mil descontando os juros. Quanto que vai dar isso aqui? Os mesmos 41.505,79. Mas veja bem que esse desconto aqui, o juro foi calculado em cima de 41.505 e não em cima de 43 mil, como aqui. Esse desconto a gente chama de desconto por fora, porque ele é calculado em cima do maior valor. Enquanto que esse desconto aqui a gente chama de desconto por dentro, ou desconto real, porque ele é calculado em cima... Aliás, esse aqui é o desconto por dentro, porque ele é calculado em cima do menor valor, dos 41.505, que é o juro. O juro aqui é menor do que esse juro. Juro maior, também chamado de desconto comercial. E aqui, juro menor,
desconto real. Ok, gente? Vamos ver um outro exemplo aqui, utilizando o cheque. O cheque de valor nominal é o mesmo caso do exemplo anterior. Tá? Exemplo 7. Só porque o cheque sempre vai ser o desconto por fora, vai ser calculado em cima do valor que está no cheque. Todo banco ele calcula o desconto. Claro, é interessante para o banco calcular o juro em cima dos 1.300 e não em cima do valor que você vai receber, porque assim o banco vai receber um juro maior, já que o valor em que está calculando o juro é maior do que o valor que você está recebendo. Bem, vamos ver. Esse exemplo vai ser igual ao outro. A diferença é porque esse aqui também tem o IOF. Vamos fazê-lo aqui. Então, o valor nominal do cheque ele é de 1.300. 1.300. A taxa de desconto ela é de 2,3% ao mês. Período 22 dias, N período, 22 dias. Ainda tem o IOF de 0,0041% ao dia e IOF 0,0, opa, que eu estou colocando o 0,0041% ao dia. Aqui está ao dia. E tem um outro IOF que é chamado de IOF fixo, que é de 0,38%. Esse não é ao dia, esse é cobrado um valor só. Como que eu vou calcular o valor descontado aqui? Então, primeiro vamos calcular os valores do juro, IOF fixo, né? E o valor resgatado. Quanto vai ser o juro? Como aqui é um desconto de cheque, sempre calculado em cima do valor nominal, os 1.300 vezes a taxa. Ah, tá, vamos ver esse negócio da taxa aqui primeiro. Veja bem que o período está ao dia e a taxa está ao mês. Vamos colocar essa taxa ao dia, igual 2,3% dividido por 30 dias. Então, aqui agora está ao dia. Aqui ela está em valor unitário, ou seja, não estou utilizando símbolo de porcento. Se eu utilizar o símbolo de porcento, tem que aumentar a casa decimal, porque é menor do que 1. Vai dar 0,077. Se você deixar ela decimal, não vai alterar nada, o resultado vai dar o mesmo. Então, quanto vai ser o juro? O juro é o valor nominal, porque aqui é calculado em cima do valor que está no cheque, é um desconto comercial ou desconto por fora, vezes a taxa ao dia, vezes os 22 dias. Então, o juro vai ser esse valor. E o IOF? Os mesmos 1.300 vezes a taxa de IOF, que é essa daqui, está 0,00, porque está com poucas casas. Daqui a pouco eu volto lá e altero para vocês verem. Vezes os 22 dias. Ó. Então, isso aqui é o IOF. Vou aumentar a casa decimal aqui, porque ela desapareceu, né? Ó, 0, olha só que legal. Aumentando a casa decimal, aparecem os números que estão escondidos. O IOF fixo é os mesmos 1.300 vezes o 0,38. Aqui não tem tempo, porque esse aqui é fixo, ele é cobrado uma vez só. Então, qual vai ser o valor? No lugar do valor de resgate, vou colocar o total despesas. Só despesas financeiras. Despesas financeiras. Quanto que vai dar? Vai ser a soma disso aqui, ó, as despesas financeiras. Autossoma. Já vai somar para mim aqui tudo. Então, isso aqui é despesas financeiras totais. Isso aqui é o total, tá? Aí, isso é o total. Beleza, gente? Deixa eu colocar Ctrl S aqui em cima. Isso aqui é a soma. Então, agora, o meu valor resgatado vai ser quem? Os 1.300 que eu tinha que está escrito no cheque, descontando todas as despesas financeiras, que são essas. Então, esse é o valor resgatado. Quanto é que você está pagando? Qual vai ser o custo? O custo financeiro em taxa.
Quanto que foi a despesa financeira? 28 mil. De um valor que você pegou, que você recebeu do cheque de quanto? Dos 1.271. Então, quanto foi o custo financeiro? Foi de, porcentagem aqui, de 2,2% durante os 22 dias, não é ao mês. Durante os 22 dias, você pagou 2,2% a mais no valor que você pegou emprestado. Certo? Bem, um outro exemplo é um exemplo de um... Deixa eu ver se tem aqui. Esse daqui. O exemplo 6. Ele também é interessante. Um título de valor nominal R$ 230. Como se fosse nominal. Como se fosse um carnê de uma prestação. Você tem para pagar de R$ 230. Mas, aí você não tinha o dinheiro no dia e atrasou 18 dias. N período, 18 dias. Não mistura número com letra. 18 dias. 6% ao mês, a taxa de juro. 6% ao mês. Além da taxa de juro, tem uma multa de 2%. Multa 2%, que também não envolve tempo aqui, é um valor só. Se você atrasar um dia, você vai pagar 2%. Se atrasar 10 dias, vai pagar os mesmos 2% de multa. Beleza? Veja bem que a taxa aqui está ao mês e o período ao dia. Vamos transformar isso aqui para dia também. 6% dividido em 30 dias, que é um mês tem 30 dias. Então, aqui está ao dia. Em porcentagem, que não faz diferença nenhuma se você deixa ou não em porcentagem, 0,2%. Agora vamos calcular então aqui. Valor, multa, o valor juro, valor, multa e valor pago. Quanto que foi o juro? Os R$ 230 que você devia, vezes a taxa ao dia, vezes o número de dia, que foi quantos dias? 18 dias. Então, o juro é de 8,28. E a multa? Os R$ 230 que você iria pagar na data de vencimento, que deixou atrasar, vezes os 2%. Então, quanto que foi o total aí? Deixa eu pôr aqui. Total despesas financeiras. Vai ser de quanto? Vai ser a soma disso aí. Pô, vou aqui em cima, fica mais fácil. Autossoma. Então, isso aqui, as despesas financeiras deu 12,88. O valor pago vai ser de quanto? Os 230 que você devia, mais 12,88. Beleza, esse é o valor que você vai pagar. Beleza, gente? Então, as operações de juros simples, basicamente, são essas. Façam os exercícios na sequência aí. Depois eu posto um outro vídeo sobre juro composto. Até mais!